Então, hoje não. A diferença entre clima e tempo. Mesmo os dois sendo bem parecidos, eles são na verdade muito distintos. Por quê? O tempo ele refere-se a um estado momentâneo nas condições atmosféricas. Ou seja, quando alguém pergunta como está o tempo hoje, pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante ao outro. Agora, o clima. O clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico, com um longo período de aproximadamente 30 anos. Ou seja, quando alguém diz que Tocantins é um estado muito quente e seco, refere-se ao clima desse estado, que é tropical seco. Com tudo isso, eu gostaria de enfatizar que o tempo, como se pode imaginar, ele é extremamente dinâmico, podendo variar de uma hora a outra, mas não podemos cometer o erro de achar que o clima é estático. Uma das formas mais bem evidentes de comprovar a existência de mudanças climáticas surge a partir do estudo das épocas em que o planeta já foi mais frio do que é nos dias atuais, nas eras glaciais ou na Idade do Gelo. Agora eu passo a palavra para o jornalista Eduardo Venturelli. And his name is John C. O nosso ar só esquenta por causa da radiação que vem do Sol. Essa radiação esquenta todas as coisas que existem aqui na Terra. E essas coisas, por sua vez, esquentam o nosso ar atmosférico. Isso causa um efeito muito conhecido que eu tenho certeza que você já ouviu falar, o efeito estufa. Esse efeito é um efeito natural, mas que o ser humano, muitas vezes, ele interfere. Esse efeito ele é fundamental para o equilíbrio térmico do nosso planeta. Sendo assim, indispensável para a vida na Terra. Agora, sobre a influência da latitude no clima. O primeiro fator a ser considerado quando se trata de influência da latitude no clima é o Sol, pois ele é o único fornecedor de calor em quantidade suficiente para mudar ou definir um clima. Quanto mais verticalmente os raios entrarem em contato com a Terra, maior será o seu efeito, assim produzindo maior calor. Sobre a latitude em si, quanto maior for a latitude, mais perto dos polos norte ou sul, mais frio será. E quanto menor a latitude, mais perto do Equador ou do ponto zero, mais quente será. Junto ao Equador, os raios solares são mais concentrados, ou seja, atingem o solo verticalmente, além de atingirem uma área menor. Já nas grandes latitudes, eles são dispersos por entrarem em contato com a Terra em uma posição mais ou menos de 90 graus, além de atingirem uma área bem maior, o que impossibilita a concentração de raios. Isso fazendo com que o clima esfrie muito mais nos polos norte e sul. Eu vou falar sobre a altitude. Quanto maior a altitude, menor será a concentração de gases atmosféricos, e assim a capacidade de reter calor será menor. Por isso que algumas cidades mais altas do nosso país, como São Joaquim aqui em Santa Catarina, ou em Campos do Jordão, no estado de São Paulo, são mais frias em geral no inverno. São massas de água que se deslocam pelos oceanos, tá? As correntes frias, que têm com sua formação nos polos, inibem a rápida e volumosa evaporação devido à temperatura mais baixa da água e impedem que a umidade dos oceanos chegue ao continente. Portanto, em regiões costeiras com correntes frias, é possível notar a formação de desertos como o do Acatama, em decorrência da baixa precipitação. Já as correntes quentes, que têm a sua formação na zona do Equador, como a do Golfo, que, como vocês podem ver na foto, ela começa na linha do Equador e se dirige ao Trópico de Câncer e vai diretamente ao Círculo Polar Ártico. Bom, essas correntes quentes, elas aumentam a precipitação das regiões do continente, devido à rápida evaporação da água por apresentar altas temperaturas. Além disso, as correntes quentes amenizam as temperaturas continentais, como é o caso da Europa durante o inverno. O oceano também influencia no clima de determinada região. Chamamos de maritimidade a influência que o mar faz sobre o clima de uma determinada porção de terra. E chamamos também de continentalidade a influência que o continente, ou seja, a porção de terra, influencia no clima de outra região. Sendo assim, cidades mais próximas da costa tendem a ser mais quentes no verão e mais frias no inverno.
Mas lembre-se, não é só esse fator, que chamamos de amplitude térmica, que influencia o clima de algum lugar. Como falamos anteriormente, existem outros fatores que realizam isso. Wow!